Fala galera, uma boa tarde aqui, Elias, diretamente de Antofagasta, Chile para vocês. Como vocês estão, meu público, minha querida audiência? Espero que todos estejam bem. Galera, esse daqui é um vídeo muito especial para mim, porque esse vídeo tem a participação direta de vocês, meus inscritos, minha querida audiência, vocês que estão sempre aqui comigo, acompanhando meu vídeo, meus vídeos, né, me prestigiando. E vocês lembram que vocês votaram nisso aqui? Vocês votaram nesse quadro aqui, lá na minha aba comunidade, onde tinha vários assuntos. Ficou uma semana ali votando. E assim, por essa votação, o assunto que mais teve interesse de vocês, com mais de 40% frente aos outros assuntos aí, foi as cotas e por que elas não funcionam, né? Então eu dei uma lida, eu fiz umas pesquisas, eu vi em alguns locais assim, bem-sucedidos, tanto de empresas de trabalho quanto também de universidades. Vi algumas outras pesquisas, tanto dos dois lados, do lado da esquerda quanto do lado da direita. Peguei também as minhas experiências pessoais, tá? Tanto com empreendedorismo quanto também com trabalhos. E também até da minha própria vida mesmo, para poder ter uma base do que falar para vocês. E eu vou colocar de uma maneira organizada o porquê que as cotas não funcionam, tá? E o primeiro motivo, ele deveria ser o primeiro e mais óbvio de todos, que as cotas não funcionam simplesmente porque, para começo, elas não são a solução mais correta e nem a solução mais, assim, detentora dos frutos do advento de um trabalho bem feito para deixar que seja igual, que todos possam frequentar tanto uma faculdade ou ter uma vaga naquela empresa que todo mundo deseja ou naquele serviço público que todo mundo quer. Então, assim, as cotas, elas não podem ditar a capacidade de uma pessoa, elas não podem ditar o conhecimento técnico de uma pessoa, elas não podem ditar nem mesmo a situação econômica verdadeira de uma pessoa, tá? Então, assim, as cotas, elas não são a solução. As cotas é a maneira errada de simplesmente tapar um buraco sem consertar todo o resto do asfalto, que está todo corroído por baixo. Então, sempre vão existir buracos aqui e acolá por causa das cotas. Então, assim, digamos que hoje uma pessoa, porque é mulher, digamos assim, ela consegue uma vaga como gerente administrativa de uma empresa porque ela é mulher, tá? Ela é mulher, conseguiu a vaga. Nessa daí de que ela é mulher e conseguiu a vaga, o que aconteceu? Alguma outra pessoa que talvez seja homem ou, não sei, um trans ou um gay ou o que for, que poderia ter mais capacidade administrativa do que aquela mulher, não vai conseguir a vaga simplesmente porque eles não preenchem o requisito mínimo da cota, que é ser mulher. Então, a empresa será gerida por uma pessoa com menos capacidade intelectual e de conhecimento técnico, somente por causa do seu sexo observado em nascimento. Ou seja, uma mulher é a cota daquela vaga. E aí perdeu-se talvez bons profissionais homens, bons profissionais gays, trans, qualquer coisa assim do gênero, por causa dessa vaga, tá? Por causa dessa cota, desculpa. Outra coisa, as cotas, elas, já que elas têm que existir porque elas são leis, que seja então uma cota por situação financeira e não por cor, raça, sexo, etnia, grupo religioso ou qualquer coisa desse gênero. Porque, assim, se você tem de ter cotas, se são leis que rezam as cotas, então que a lei pelo menos seja uma lei que traga
o necessário para uma lei, que é trazer justiça, que é regulamentar de maneira correta e justa para que todos tenham um mesmo tipo de benefício em uma sociedade. Então, assim, não pode ser por cor, porque tanto existem brancos muito ricos como brancos muito pobres, quanto existem também negros muito ricos como negros muito pobres, mulheres muito ricas, quanto mulheres muito pobres. Então, assim, sempre, em todos os tipos de cor, raça e sexo de pessoas, existem pessoas tanto muito ricas quanto muito pobres. Então, assim, cor, raça e sexo não diz nada sobre a pessoa, porque a diferença intelectual só está um pouco entre homem e mulher. E a diferença intelectual entre eles, entre nós homens das mulheres, não é uma diferença de que as mulheres são mais burras ou não sei o quê, ou o homem mais inteligente ou não sei o quê. São simplesmente diferenças cerebrais, diferenças de comportamento, diferenças de funcionamento do cérebro feminino e masculino, mas a capacidade intelectual e de absorção de informação, tanto do homem quanto da mulher, é a mesma, tá? É a mesma. Isso me leva ao terceiro ponto, ao ponto das falsas minorias. No Brasil, negro é minoria? Me respondam isso. Não, gente. No Brasil, negro não é minoria. Negro é a maioria da população que se encaixa como negro ou pardo ou mestiço, pelo menos. Então, assim, a minoria da população brasileira é branca. Outra coisa, a população brasileira é composta mais por homens? Mulheres são minorias na população brasileira? Me respondam. Não, gente. Mulheres compõem mais de 51% também da população brasileira e nasce quase que 3 mulheres para cada homem que nasce no Brasil na atualidade, tá? O Brasil é um dos países mais produtores de mulher do mundo, graças a Deus, tá? Porque quanto mais mulher, mais as chances de você ter uma namorada ou uma esposa, mais as chances de você poder se casar e reproduzir e continuar a nossa linda civilização ocidental, tá? Então isso é maravilhoso, ter mais mulher. Fora que o Brasil fica muito mais bonito tendo mais mulheres, né? Diga-se de passagem. Outra coisa, gente, também. As cotas, elas causam mal-estar entre os cotistas em qualquer lugar que estejam. E eu já presenciei isso em sala de aula e eu já presenciei isso também em local de trabalho. Um cotista no local de trabalho, todo mundo fica esperando qualquer tipo de erro dele, por mais que não seja um erro tão sério quanto do outro colega. A primeira coisa que vão dizer será, tá vendo? É porque é um cotista. E isso daí aconteceu porque é um cotista, é uma pessoa que entrou pela cota. Se fosse por capacidade intelectual, isso não teria acontecido. Às vezes isso é só um preconceito bobo, talvez o cotista seja tão inteligente ou até mais inteligente e mais esforçado do que o outro. Sim, pode ser. Porém, pode também ser que o cotista não tenha a mesma capacidade intelectual, a mesma capacidade de organização para aquela vaga, que demanda aquela vaga. Então, você pode sim ter alguém com menor capacidade de intelectualidade, com menor capacidade de raciocínio lógico ou com menor aptidão para aquele cargo. E aí você colocar a operação da sua empresa ou, de repente, até a direção de um hospital ou mesmo um paciente, no caso de for um médico cotista, por causa de cota, por causa de tentar ser politicamente correto. Então, as cotas, elas não são justas. As cotas, elas podem levar para as pessoas, podem levar pessoas com menor capacidade intelectual ou de gestão de certo cargo ou de qualquer coisa que seja feita
por causa de pessoas incompetentes. Eu não estou falando incompetente a pessoa por ela não conseguir aprender nada, nem nada disso. Estou falando no sentido culto da palavra incompetência, que é você não ter o set de habilidades necessários para desempenhar uma função, ou seja, incompetência, tá? Tá muito escuro isso aqui para vocês? Depois eu vejo lá na edição, galera, se ficou muito escuro para vocês. Outra coisa, deixa eu só tentar chegar aqui para ver se a câmera... Não, eu acho que escuro por causa do reflexo de luz. Então, galera, aí outra coisa. Cotistas também, eles ficam sofrendo esse tipo de preconceito. O cara só tá aqui porque é cotista, tudo. E por mais que a pessoa desempenhe um bom trabalho, um bom laboro, acaba acontecendo da pessoa ficar estigmatizada por ser cotista. E aí ela ser chamada de maneira maldosa por colegas de trabalho, por colegas de sala de aula, de o cotista, a cotista, isso não é legal para ninguém. E as pessoas são ruins, as pessoas comentam, as pessoas falam, tanto tem pessoas boas, compreensivas, legais, como não tem pessoas boas, compreensivas e legais também, todas dividindo o mesmo espaço, tá? Outra coisa que faz com que as cotas elas não sejam interessantes, não sejam inteligentes também. Por que que as cotas elas não são por condição financeira e o cálculo de condição financeira é feita de maneira tão errada? É feito o cálculo de condição financeira para cotas através de contagem de salário mínimo, e isso é ridículo, porque o valor de um salário mínimo na conta de uma pessoa é muito diferente do valor do salário mínimo aplicado pelo governo. Então, assim, um salário mínimo ele é altamente onerado já desde a folha de pagamento, com diversos e diversos descontos. Fora isso também, o salário mínimo ele sofre efeitos da inflação, ele sofre efeitos de entre-safra de alguns produtos, ele sofre efeito de escassez ou abundância de água, qualidade não, o preço dos combustíveis, um monte de coisa afeta o valor do salário mínimo. Então, na verdade, se você é obrigado a fazer cotas por condições sociais, que não seja por salário mínimo, e sim pela análise de entrada de recursos financeiros versus a saída de recursos financeiros e a quantidade de dinheiro que essa pessoa fica pelo mês para conseguir ter o seu nível de sobrevivência, para ver se a pessoa conseguiria, com esse montante que sobrou dos seus gastos fixos mensais, se essa pessoa conseguiria investir em educação, em melhorias ou mesmo em algum tipo de especialização ou alguma coisa assim que a pessoa tenha por fazer, tá? Então, nós já falamos aqui por que não funciona a parte das cotas, mas muito mais importante do que você ficar falando por que algo não funciona, é você chamar na situação e ver qual que é a solução para isso. Por que as cotas não funcionam, nós já sabemos, mas e qual que é a solução? Vamos lá, galera. Tanto a parte de emprego quanto a parte também de vagas universitárias, elas seriam tratadas de maneira muito mais eficiente se o problema não fosse tratado somente na porta da universidade. A partir do momento que você só trata o problema na porta da universidade, você está enfiando para dentro de uma universidade para fazer um curso universitário um adulto despreparado. Um adulto jovem sem condições muitas vezes de compreensão de uma leitura, sem condição de compreensão das ordens que o professor, instrutor, o diretor acadêmico esteja passando. Essa pessoa não vai ter o conhecimento e a cultura necessárias para conseguirem desempenhar o papel que é fomentado por tal profissão. Imagina um engenheiro com o nível de cálculo que os brasileiros têm hoje.
com o nível matemático que os brasileiros têm hoje. Salvaguarda muitos poucos alunos que se esforçam muito na área de exatas. Você entraria numa estação de metrô com 70 metros de profundidade feita por um engenheiro de hoje em dia? Ou um engenheiro cotista, talvez? Vamos falar a verdade. Você entraria para voar em um avião se esse avião fosse feito só por cotistas, que você não sabe qual que é a procedência deles? Que você não sabe qual que é a capacidade verdadeira intelectual deles, tanto de criatividade quanto de resolução de problemas? Vocês já pensaram nisso? Então, assim, é muito grave essa parte das cotas, porque pode colocar vidas em risco, dependendo da profissão que essas pessoas escolhem. Então, não, as cotas ali não resolvem nada, e o problema não pode ser resolvido só a partir da porta da universidade. Isso daí tá fácil demais e tá cômodo demais, tanto para governos quanto para a população. O problema tem que ser resolvido na porta da escola fundamental, na porta do colegial, mas a escola fundamental é o ideal, tá? Para vocês saberem, porque é de onde as crianças mais tiram a inteligência e a capacidade de raciocínio lógico e raciocínio independente que elas vão levar para o resto da vida. Então, a porta da escola primária é onde você tem que forçar mais os estudos. Depois o ginásio, depois o colegial, é aí que você tem que forçar mesmo, desde a escola básica, depois no ginásio, depois no colegial, e você tem que forçar ali naquele colegial muito para já ir separando o joio do trigo ali. E eu não estou falando de ser humanos, eu estou falando de capacidade intelectual dessas pessoas. Não estou falando de cor branca, cor verde, cor amarela, cor rosa, cor pink, nenhuma cor. Eu estou falando de seres humanos, eu não estou falando de raças, tá bom? Eu não estou falando de pessoas com alta estirpe, baixa estirpe, nada. A partir do momento que os colégios, desde o básico, tiverem aí um bom método de ensino, revisado completamente desde as escolas de base, nós nunca mais precisaremos de cotas. Então, a solução é deixar de tentar resolver o problema na porta das universidades ou na porta das empresas e resolver o problema na porta das escolas de ensino fundamental, ginasial e colegial. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse vídeo é mais longo mesmo, porque fala de um tema que precisa de uma explicação, precisa de uma deliberação. Assistam quando tiver tempo, programem para outro horário que seja, e agradeço muito a atenção de vocês, e ficamos por aqui até o próximo vídeo. E Elias, out!